Shalom, shalom, meus irmãos, a paz do nosso Criador, paz e graça, do nosso Criador. Eu vim aqui fazer um vídeo em rápidas palavras, sem edição, sem complicação, de forma muito simples, sobre a Trindade. Um estudo que eu creio que o Criador tem me dado, venho escrevendo conforme o sentimento, sempre com oração antes, sempre na comunhão. E o estudo em si escrito, ele é até grande e é complexo, mas hoje aqui o Criador me colocou de sintetizar tudo isso em alguns desenhinhos, muito simples, feito à caneta, bem simples, mas que pode abrir a cabeça das pessoas. Trindade. Eu no desenho vou mostrar como foi apresentado por Roma, passou para as igrejas e hoje ainda é defendido pela grande maioria. Está aqui. Essa é a Trindade que muitas das pessoas creem. Elas creem que Deus é como se fosse, vamos dizer que essa bola maior, esse todo, vamos dizer assim, e dentro de Deus está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se Deus fosse três cabeças ao mesmo tempo. O Pai é uma cabeça, o Filho é outra cabeça, o Espírito Santo é uma cabeça, cada um atua numa parte, cada um tem uma função específica, o Filho tem que atuar fazendo algo, o Espírito Santo atua fazendo outra coisa, e o Pai atua fazendo outra coisa. Final das contas, o Pai é o Filho é o Pai é o Espírito Santo é o Pai, e assim por diante, tá vendo? É uma coisa só, onde muitos dizem, nós cremos em um só Deus, Criador dos céus e da terra, vivente, eterno, de infinito poder, em cuja pessoa habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus, na verdade, é uma pessoa, composta com três cabeças. Dentro dessa pessoa chamada Deus, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Trindade romana, heresia pura, pecado, maldade. Acabou, esse desenho acabou, mas como que eu vou ensinar um estudo complexo? O Criador me colocou de forma bem resumida, fazer o desenho do princípio. Nós temos aqui, no princípio, o que existia era Deus, tá vendo? A folhinha, ela tem uma delimitação porque é uma folha, mas a representação é que Deus é infinito, tá vendo? Para todos os lados. E ele não tem uma forma, porque ele não se limita a uma forma, ele é infinito, forma nenhuma poderia o conter, o representar, forma nenhuma, imagem nenhuma, nada poderia o conter, ele é infinito. Antes de haver um princípio, aqui estava já a vida infinita, o poder infinito, a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, assim por diante. Aí o que houve? Em um determinado ponto, na eternidade passada, o que aconteceu? Ele gerou de si próprio o seu Filho amado. Tá vendo? Isso daqui tudo é ele é eterno, não tem limite, não tem, ele está infinito, não dá para expressar. Em um determinado ponto da história, ele gerou o seu Filho amado. Observa que o seu Filho foi gerado por ele, não foi criado. Vocês vão ver que o Filho cria, o Pai gerou o Filho. Tudo foi gerado pelo Filho. O Filho é o princípio da criação. Então o Pai o gerou dele próprio. O Filho foi gerado pelo Pai, dentro do Pai. O Filho está contido no Pai. Por isso que quem vê o Filho, vê ao Pai. É impossível ver o Pai. O Pai não tem uma forma. O Pai não tem um formato. O Pai não tem como ele descer para se mostrar. Ele é infinito. Está entendendo? O Pai é infinito. O Filho, ele gerou de si próprio. O Filho foi criado dentro do próprio Pai. O Filho tem a essência do Pai, tá vendo? Essa vida eterna, esse poder, esse espírito, tá vendo? Esse mover, essa manifestação está no Filho. Observa
que ele é o único que é gerado. Nada, não tem outra bola, não tem outro filho gerado, não. O filho foi gerado. Aí o que aconteceu? O pai concedeu ao filho, do filho a criar. Por isso que está escrito, no princípio era o verbo, era a palavra, né? E a palavra, isso aqui, ele pegou um ponto específico, ele está fazendo uma midrash de Gênesis, né? Ele pegou a partir desse ponto, no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, no quesito de que é o único que é gerado pelo Deus e contém a essência do próprio Pai. Mas observa que o Pai é infinito, então ele estava em um princípio com o seu Pai, certo? Aí o que houve? E tudo que foi criado por ele e para ele. Observa que essa presença aqui está no Filho. O Filho foi o único que foi gerado. Observemos que através desse poder que está no Filho, dessa presença, dessa manifestação, desse rua, né, do Pai no Filho, o Filho foi concedido a ele de criar. Mas observemos que o Filho não criou dentro dele. Não, o Filho não criou dentro dele. O Filho que tem a presença, a onipotência, o poder, o rua, o Espírito do Pai, o Filho criou através disso, né, uma dimensão, os céus e a terra. Aqui nós vamos ver que ainda está vazio, só tem a presença, né? Foi criado, mas observemos que tudo isso é criado dentro do Pai. Olha o Pai em volta de tudo aqui, ó. Tá vendo o Pai aqui em volta de tudo? Tudo isso foi criado dentro do Pai. O Filho está contido no Pai. E através do Filho, o Filho criou, porque nele está esse poder, essa presença. O Filho criou, né, céus e terra, as dimensões, os mundos. O Filho criou dentro do Pai. De novo, observemos que o mundo não foi criado dentro do Filho, jamais. Foi criado dentro do Pai. Tudo que há está dentro do Pai, inclusive o próprio Filho. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é o único que foi gerado pelo Pai. Todo o restante foi criado através do Filho, mas dentro do Pai. Por isso que o Filho, ele consegue se movimentar na sua criação, porque ele está fora. Ele criou, mas ele está fora. Está entendendo? E todos estão dentro de Deus. Aí, o que aconteceu? Aqui não vou especificar a criação, já sabemos. Aí foi sendo criado mundos, dimensões, universos e assim por diante. Tudo através do Filho. Observa que a presença do Pai, né? Ela não está diretamente aqui. Não, ela está no Filho e através do Filho. Ele quis assim. Ele poderia fazer diferente, mas o Pai colocou no Filho a condição de criar. Por isso que ele é a palavra. Por isso que ele é a palavra, nele está essa condição. Tudo que foi feito por ele, para ele, por meio dele, ele fez. Tá vendo? Então, ele foi criando mundos, universos, dimensões, assim por diante. Então aí vem a pergunta, isso daqui está certo? Deus, ele é uma pessoa que tem 3 cabeças? Ou Deus é isso daqui, é o infinito? Está vendo a diferença? Mas nós cremos, nos conceitos cremos, mas primeira coisa, Deus, ele é único, o maior mandamento, Shema Israel, 6 de Deuteronômio, que foi recitado em Marcos pelo Senhor, Shema Israel, ouça Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor, o nosso Deus, Adonai Errade, o Senhor é um, aqui ó, ele é único, ele é infinito. Ele gerou o seu Filho, então o seu Filho, ele tem a condição, ele tem a presença, ele tem o poder, ele tem a legitimidade, ele é a palavra, ele pode criar o que for, porque o Pai colocou nele aqui, ó, o poder que entra nele. Mas observemos que o Pai é infinito, e o Filho, ele é gerado dentro do Pai. Então aqui nós já observemos que é impossível isso daqui ser dessa forma. Ainda que o Pai colocou nele a sua presença, mas observamos que o Pai que gerou o Filho, e o Pai que assim quis que fosse, e colocou nele essa criação. Então observemos que o que nós temos é o quê?
que Deus, ele é um. Adonai, ele é um. Ele é eterno, ele é infinito, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é indescritível, incomensurável, inalcançável. Ele não apenas habita, ele é a luz inacessível. Ele é o infinito, né? Ele é o infinito. O filho, o seu filho é a sua geração, ele é o unigênito e o primogênito. Somente ele foi gerado pelo Pai, não tem outro que foi gerado. E através do filho, os mundos foram criados. Então nós temos uma hierarquia: o Pai infinito, né? O Filho gerado e o Filho, através, né, dessa condição, ele sendo a palavra, tendo a presença de Deus dentro dele, ele criando os mundos. Então nós desmembramos o conceito: o Pai é um e é único. O Filho, ele atua como criador, claro. Ele é criador? É. Observemos que o Pai, ele gerou o Filho. O Filho, ele não gerou. O Filho, ele criou através do próprio Pai e dentro do Pai. Tudo que existe foi gerado, foi criado, está dentro do próprio Deus. Nós, por isso que ninguém se esconde dele. Tudo é criado dentro dele, né? Tudo que é criado é criado utilizando esse poder, essa energia, essa frequência. Isso que é o Pai. Tudo é criado por meio dele, né? É como as nossas células, está dentro de nós. Então, nós cremos no Pai, mas cremos no Pai aqui, ó, infinito. Ele é um e ele é único. Cremos no Filho, mas o Filho, ele é gerado dentro do Pai. Ele não é o próprio Pai, ele é gerado pelo Pai. Está entendendo? Ele é o Filho amado. Nele foi colocado, ele foi feito a palavra. O Pai que colocou a sua presença, o seu poder, o seu rua dentro dele, para que ele pudesse criar. Então o Pai quis que assim fosse e colocou no Filho a questão de criador. Então ele criou tudo que foi criado por meio do Filho, mas dentro do próprio Pai e nesse poder do Pai que está dentro do Filho. E nós cremos no seu Rua, cremos no seu Espírito Santo, cremos que é o quê? Tudo isso é a manifestação espiritual do próprio Deus, que ele é único, né? E onde ele colocou essa manifestação? Essa manifestação, o único que tem ela, né? Tá aqui dentro. Observemos o mundo criado. Tem ela? Tem, mas observa que não entrou diretamente. Do Filho passou para cá. O Filho que criou. Então, somente o Filho tem essa condição de transmitir, né? De transmitir. Então, tá aqui. Nós cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo. Mas cremos que o Pai é um e o Pai é único. O Filho, ele é gerado do seu Pai, ele é a palavra, né? Tudo foi feito por ele e por meio dele, mas tudo foi feito dentro do próprio Deus. Tudo está dentro de Deus. E cremos no seu Rua, no seu Espírito Santo, no seu mover, que é a manifestação espiritual de Deus, sim, né? É a forma como que Deus, ele se comunica, ele se manifesta com a sua criação, mas tudo isso se dá através do seu Filho. Seu Filho, né, é o meio pelo qual o Espírito Santo, a presença, né, chega a nós. Então, final das contas, Deus é Deus, ele é um e ele é único, e fora dele não há Deus. A palavra foi gerada por ele, né? E o Espírito Santo é o próprio Deus de novo, que é eterno, né? E o Filho, o meio pelo qual eles se comunicam, eles estão, né, na sua criação. Mas nós temos aqui duas coisas importantes: o Pai, que é eterno, e o Filho, que é a sua geração, o seu unigênito, né? E tudo o restante é criado, e o Espírito Santo é o meio pelo qual é o próprio Deus, né? E o seu Filho se manifestando, né? Estando presente
na sua criação, mas todos nós, tudo que há, todos os mundos, universos é criado dentro do próprio Deus. Nada há fora dele. Então isso daqui é uma heresia. Deus é uma pessoa em cuja unidade habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jamais. Deus, ele está por fora aqui, ó. Deus está por fora aqui, ó. Deus, ele é único e ele é um. Ele é um. O seu filho foi gerado por ele e ele quis que o seu filho criasse tudo o que foi criado, mas o filho, ele foi gerado pelo Pai. O Pai é o seu Deus e o filho criou. Então, tudo que foi criado foi realmente criado pelo filho, pela palavra. Mas porque Deus assim quis que fosse e porque Deus colocou nele o seu poder, a sua essência, a sua natureza, a sua presença. Então ninguém jamais viu e verá Deus. O que é possível ver é o seu Filho, porque tudo é criado dentro de Deus. O Filho, ele criou também dentro de Deus. Então o Filho, ele consegue se locomover, ele consegue se manifestar, ele consegue se apresentar, né? Mas tudo está dentro de Deus. Amém? Shalom, shalom a todos.